Chegamos ao sábado, 27 de maio, nono dia da novena de Pentecostes. Hoje nós vamos concluindo, né? Esse tempo tão especial, tão forte, tão profundo, tão enriquecedor, tão tudo, né? Que foi essa novena, que está sendo, não acabou ainda, né? E não vai acabar hoje, porque nós temos uma vigília à noite. Essa novena de Pentecostes, seja muito bem-vinda, nossa gratidão, né? A você que foi entrando, que foi compartilhando, que foi apresentando essa novena, que foi trazendo pessoas, né, para rezarmos juntos essa novena, tanta graça, tanta bênção. A gente sempre vai chegando no fim assim de uma novena ou de uma quaresma, com o coração sempre muito agradecido, né, Padre? Sim, realmente transborda a gratidão por tudo que a gente pôde viver, pelo trabalho empenhado, né, nesses vídeos, na preparação, em tudo. Desde quando a gente pensou até chegar agora, o coração agradece realmente por cada passo que foi dado, por cada coração que foi ardendo cada vez mais, né, por aquilo que vai conhecendo. Ninguém ama o que não conhece. E é quando a gente mais conhece, mais ama e vai se transformando naquilo que ama. Então essa novena foi um tempo para conhecer o Espírito Santo e para ir se santificando, né? Que Deus tenha concedido essa graça, se não a todos, a muitos que estão aqui conosco. Então a gente já quer convidar você a não sair do grupo, né? Você que entrou aí no grupo do Corações Ardentes, se você quiser, continue aqui com a gente, porque no final desse vídeo a gente vai já dar uma outra notícia, né? Uma nova proposta para você. E aí, se você achar interessante, continua aqui, fica mais pertinho nesse grupo que tem sido tão enriquecedor para todos nós. Bom, nono dia então da novena de Pentecostes. Hoje o Padre vai falar sobre o Espírito Santo, discernimento espiritual. A gente já foi falando alguma coisa sobre isso, né, nos vídeos passados, quando falava do combate contra o mal, quando falava do Espírito Santo como paz, né, a paz como fruto do Espírito. A gente já foi dando ali algumas indicações sobre esse tema de hoje, porque sempre a gente tem escolhas, né? O ser humano, o grande mistério da criação do ser humano é justamente a liberdade, que inclusive Deus, nos seus desígnios, permite que o ser humano possa errar. Na sua liberdade, o ser humano pode escolher o erro, a distância de Deus. E esse é o grande mistério, é o grande dilema, na verdade, que cada um carrega dentro de si, né? Ter caminhos a escolher, sabendo que nem todos são bons caminhos, né? Nem todos conduzem a Deus. A gente falava dos caminhos largos da perdição e do caminho estreito, né? A Sandra lembrava também Santa Faustina, que falava do caminho de rosas, né, e do caminho de pedras. Então todo o coração humano tem diante de si escolhas a fazer. E muitas vezes a gente se angustia pelo simples fato de ter que escolher. Porque uma escolha sempre supõe renúncia. Não dá para seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Então a gente se sente angustiado pela escolha justamente porque isso já supõe uma renúncia. Né? Para o matrimônio, um homem escolhe uma mulher com quem vai viver a vida, até que a morte o separe. Isso significa que ele está renunciando a todas as outras mulheres do mundo. Então, o fator que gera angústia nas escolhas é saber que existe renúncia para todas elas. Então, onde é que entra o Espírito Santo nesse dilema humano, né, das escolhas? O Espírito Santo sempre é apresentado, ainda que de maneira implícita, como guia. Né? Lembra lá no Antigo Testamento, quando o povo é libertado do Egito, então existe uma coluna luminosa que para o povo de Israel, né, para os hebreus que saíram do Egito, era luz, era direção. E era uma nuvem que confundia os egípcios. Então essa é a imagem mais forte para falar do Espírito Santo guia. Ele mostra a direção, ele aponta o caminho, ele não obriga a caminhar, mas ele indica por onde você deve ir. Então, na Sagrada Escritura e na tradição, o Espírito Santo é um conselheiro. Por isso que um dos dons do Espírito, a gente vai rezar pedindo isso depois, é o conselho. O dom do conselho tem a ver com esse discernimento espiritual. O discernimento espiritual dos exercícios de Santo Inácio, ele é necessário para que você aprenda a distinguir o que é a voz de Deus na sua consciência e o que é a voz do mal, do inimigo, a voz do mundo. Então nós precisamos aprender a discernir se aquelas moções interiores são todas de Deus ou não. Então o Espírito Santo e sobretudo
no dom do conselho, é esse guia espiritual. Ele age, né, no coração da pessoa, ele dá alguma iluminação. Às vezes é tão clara a coisa que a gente não tem como não seguir. Claro que na liberdade você pode, mas a coisa que o Espírito Santo mostra é tão clara, entre aspas aqui, né, perdão da expressão, mas seria burrice seguir um caminho contrário àquele que foi mostrado. Às vezes acontece essa moção, esse insight, né, como alguns dizem, que não tem como fugir disso. Mas às vezes o Espírito Santo age através de pessoas. Então o dom do conselho que você pede é realizado para você através de um diretor espiritual, através do sacerdote que você procura para se confessar e ali recebe alguma direção. É às vezes algum bom amigo, alguém da família. Então o Espírito Santo age como guia espiritual também através de pessoas. Daí a importância, a gente sempre fala isso aqui, a importância da direção espiritual. Então hoje, basicamente, o tema do discernimento espiritual é para nos lembrar disso. Existem caminhos, existem escolhas, e isso gera dentro de nós certa angústia, mas o Espírito Santo mostrando a nós qual caminho é aquele conforme a vontade de Deus, isso já nos deixa mais leves, um pouco mais tranquilos com relação à escolha feita. As renúncias não serão muito sofridas se o caminho tomado for o mais acertado. Eu tenho um exemplo que sempre fala dessa questão, né? Porque a gente sempre vive frustrado. A gente não gosta de se frustrar, mas é que a gente não percebe, mas a gente vive frustrado o tempo todo. Vou dar um exemplo para mostrar isso. Eu vou a uma sessão de cinema. Estão lá em cartaz 2 filmes aos quais eu queria assistir. E eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Não vou poder assistir os 2 ao mesmo tempo. Eu vou precisar escolher um. Então, escolho um e acerto na escolha, porque aquele filme foi tão bom, quer dizer, eu escolhi um, eu já estou frustrado, porque eu queria ver os 2. Então existe uma frustração. Mas se aquele que eu escolhi for muito bom, eu nem vou lembrar que eu não assisti o outro, porque valeu a pena eu ter escolhido aquele um. Entende? Então eu estou frustrado, porque eu queria escolher os 2, não posso. Escolhi um só, valeu a pena. Esqueci a frustração. Teve aqui uma compensação, né? Compensou eu ter escolhido aquele um. Agora, se eu escolho um, eu estou frustrado porque eu queria ver os 2. Mas esse um filme é tão ruim, é chato, a música não ajuda, os atores interpretam mal, então eu vou ficar duplamente frustrado. E aí parece que a frustração aumenta. Mas frustrado eu já estava desde o início, entende? Então aqui é que está. Quando a gente tem que fazer uma escolha, existe uma renúncia e a gente vai ficar frustrado. Só que se a escolha for bem feita, for guiada pelo Espírito Santo, é o caminho acertado, então pronto. Compensou aquela escolha, né, a frustração de ter renunciado a tudo mais. Então o Espírito Santo ele vem, entre aspas, para compensar essa dor da renúncia, né? Ele nos mostra que aquele caminho tomado, mesmo que suponha renunciar a tudo mais, ele é o caminho da melhor escolha. Então é um pouco do que a gente pode refletir hoje sobre o Espírito Santo no discernimento espiritual. E quem quiser se aprofundar nisso, vale a pena aí depois talvez conhecer os exercícios espirituais, né? Tem alguns canais de jesuítas aí que falam, tem livros que falam sobre discernimento espiritual, vale a pena. E fazer um caminho mesmo de direção espiritual com alguém que seja instrumento de Deus para suas escolhas. Não vai decidindo na emoção. Acho que a Sandra até lembrou isso, não sei se foi ontem ou anteontem, mas ela falava, né? A pior coisa é decidir na hora da emoção. Da emoção boa, da emoção ruim. Porque as emoções são péssimas conselheiras. Você está ali na hora da raiva, decide uma coisa na hora da raiva, você vai se arrepender depois. Ou então mesmo na felicidade, né? Tem gente que decide de alegria. Não é a melhor hora. A hora da emoção, a flor da pele, não é a hora de decidir. Deixa a emoção passar, assenta a poeira um pouco, né? E escolhe depois. Reflete melhor quando as coisas já estiverem um pouco mais frias, né? A cabeça um pouco mais fria. Então, só para lembrar isso. Não decida nada na hora da emoção. Seja emoção boa, seja emoção ruim, porque as emoções, geralmente, as paixões humanas são péssimas conselheiras. Deixa a emoção passar, reza pedindo o dom do Espírito Santo, o dom do conselho, e aí decide depois, mas nunca na hora da emoção. A gente quer acertar sempre, ninguém quer errar. A gente sempre quer acertar e às vezes na hora da pressa
de acertar, aí que erra mesmo, né? Então a gente vai percebendo que é um discernimento, é espiritual, como o padre falou. Então não dá para tomar nenhuma decisão na nossa vida de forma precipitada, precisa rezar. E o Espírito Santo vai falando, sabe o que eu me lembrava aqui? A gente vai partilhando a vida, né? É o que eu vivi. As minhas filhas na época de faculdade eu só rezava, né? Porque eu, na minha limitação, como é que eu podia, né, dizer, olha, eu acho que é isso. Eu só colocava alguns pontos para ela, olha, pensa nisso, nisso e naquilo e vamos rezar. E com a minha filha mais nova, a Juliana, ela estava assim, a minha filha mais velha, a Natália, já estava mais direcionada. Mas a Juliana estava um pouco confusa, cada hora ela falava uma coisa, né? E aí eu ficava rezando, falava, Jesus do céu, só o Espírito Santo para iluminar, né? E um dia foi visitar a gente um amigo da minha outra filha, e ele era dentista. E ali conversando, ele falou assim para a Juliana, você já pensou em ser dentista? Ela falou, não, por quê? Porque a tua mão lembra mão de dentista, né? Falou aquilo e ela começou a pensar no assunto. Ela é dentista. Olha aí. Ela fez odonto. Então, veja, olha como que o Espírito Santo vai falando, né? Vai através das pessoas para nos ajudar. Como é que eu louvo a Deus pela visita daquele rapaz na minha casa, porque ele foi um instrumento ali de Deus naquela hora para dizer para ela alguma coisa que fez com que ela pensasse, para que ela pudesse escolher certo, né, a profissão, porque a gente que é pai e mãe fica rezando, porque Sim. não se escolheu errado, dá tempo de voltar, mas quando acerta, é muito mais fácil, né? Então é esse discernimento, mas que não vem à toa não, precisa rezar. Quanto que o senhor rezou para descobrir que ia ser padre? No coração já sentia aquele pulsar para isso, mas precisava de uma confirmação, né? Então, às vezes a gente tem isso, né? Tem aquele desejo, né? Também aí é necessário o discernimento para saber se é só uma vontade minha ou se é vontade de Deus. Né? Existem algumas inclinações nossas que não necessariamente são ruins, mas precisa saber, é vontade minha, tudo bem, isso eu sei, mas é vontade de Deus. Porque geralmente a gente vai estabelecendo alguns critérios que nem todos são muito adequados. Então a gente falava aqui a questão de jovens, né, que tem que escolher uma carreira, uma faculdade. Às vezes muitos colocam o critério como a rentabilidade daquilo, né? Sim. Quer dizer, é uma profissão que rende bastante, que dá dinheiro. Então isso é um critério de escolha. Eu quero ser, sei lá, vou mexer com o mercado financeiro, porque dá muito retorno. Tá, mas isso é o melhor critério para escolher uma coisa para a vida? Então, tudo bem, existe no coração a inclinação, um desejo, mas acho que o melhor critério é vontade de Deus. Se vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro, se é realização pessoal, isso vem em segundo plano. Tudo isso é muito importante, mas vem em segundo plano. O critério primeiro do discernimento espiritual é vontade de Deus. Que eu seja aquilo, que eu escolha aquele caminho. Mesmo eu queria ser padre. Então, nossa, que coisa bonita, né? Com certeza Deus vai confirmar isso, nem sempre. Quantos jovens entram no seminário e deixam o seminário? Porque existe uma diferença entre vocação e admiração. Muitos têm admiração pelo sacerdócio e acabam confundindo isso com vocação, e são duas coisas diferentes. Então, só a admiração é uma coisa muito boa, mas não é suficiente para que a pessoa siga adiante no caminho de formação. Então, o jovem fala, eu quero ser padre. Tudo bem, que isso é vontade sua, a gente está percebendo, mas isso é vontade de Deus para você? Porque se não for, meu filho, escolhe outro caminho, porque aí você vai ser feliz. É melhor um bom cristão que um padre frustrado. Entende? Então não é porque o desejo é bom, que precisa de um discernimento espiritual. Sempre precisa. Não se perca na aparência das coisas. É o que a gente estava conversando um pouco aqui, né, agora há pouco. Então, discernimento espiritual. Pelo que é bom, pelo que é ruim, independente da questão, a gente precisa colocar o critério da vontade de Deus em primeiro lugar nessas questões. Que o sofrimento não nos leve a abandonar aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida, porque muitas vezes a gente está numa situação, está sofrendo, a gente começa a pensar, isso não é para mim, eu escolhi errado, é melhor eu desistir, é melhor eu deixar, é melhor fazer outra coisa, e assim vai. Não, precisa rezar muito e pedir mesmo esse discernimento espiritual, né, que vem do Espírito Santo, porque apesar do sofrimento, se a gente estiver ali, né, dentro da vontade de Deus, nós vamos conseguir, nós vamos suportar, nós vamos superar,
E vamos conseguir viver. Então, hoje, fechando mesmo assim, né? Concluindo essa novena com esse dom tão especial, que é o do discernimento. Porque a gente fala, toda hora a gente fala, como falta discernimento. Nossa, como tem gente sem discernimento. Quer dizer, não sabe escolher, né? Como que a gente não sabe escolher? Porque vai escolher pelas nossas forças humanas. Não dá. Não dá. Precisa escolher iluminado pelo Espírito Santo. Então, vamos pedir isso, né? Certamente você foi apresentando durante esses dias pessoas, situações, né, que estão envolvidas em escolha, né? Aonde tem gente, aonde tem situação, tem escolha, né? O que eu vou fazer? Aquilo que o Padre falou, vou assistir esse ou aquele filme, já estou frustrado, porque a escolha já vai fazer eu renunciar a alguma outra coisa, né? Então, quantas coisas você foi apresentando hoje aqui, né? Às vezes é surpreendido com todo esse tema, nossa, discernimento espiritual, é isso que eu preciso, é isso que estava faltando para a minha vida. É isso que todo mundo precisa, é isso que falta para todos nós, né? Discernimento que vem do Espírito Santo. Então nós vamos rezar hoje essa coroa, nessa intenção especial, e já agradecendo também, né? Por esse tempo de novena, e já apresentando, já quero aqui colocar também como intenção, a vigília que nós vamos viver essa noite, né? Para que nós possamos ali viver realmente um novo Pentecostes, para que nós possamos assim mergulhar, né, em tudo aquilo que nós formos rezar e recebermos uma porção nova do Espírito Santo. Então vamos rezar a coroa do Divino Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir assim por 3 vezes. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No primeiro mistério rezemos: Vinde, Espírito Santo de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Segundo mistério, vinde, Espírito de entendimento, iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de puros e santos pensamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Terceiro mistério, peçamos: Vinde, Espírito de bom conselho. É o que estamos pedindo neste dia. Fazei-nos dóceis às vossas santas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Quarto mistério. Vinde, Espírito de fortaleza. Dai-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais e corporais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da Vinde, terra. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da Ó terra. Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. No quinto mistério, vinde, Espírito de ciência, sede o mestre de nossas almas e ajudai-nos a praticar os vossos santos ensinamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Sexto mistério, vinde, Espírito de piedade. Vinde morar em nossos corações, tomai conta deles e santificai todos os seus afetos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. No sétimo e último mistério desta coroa de dons, nós pedimos: vinde, Espírito do santo temor de Deus, reinai em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a antes sofrer e morrer que vos ofender. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Nossa Senhora que nos acompanhou durante toda essa novena, está nos acompanhando, né? Rezemos a ela essa oração. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, Esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na infusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Padre, para quem pensou que a nossa novena ia acabar hoje aqui agora, tem uma surpresa, né? Sim, hoje à noite, né, temos a vigília, então você é convidado a partir das 6 horas, né? Isso. O vídeo será postado no canal do YouTube, então você pode acessar. Se você está inscrito no canal e ativou as notificações, você vai ser avisado aí no celular que chegou vídeo novo, é o momento de nós estarmos juntos para rezar, tá certo? E você que está no grupo dos Corações Ardentes, né, no nosso grupo do WhatsApp, você recebe o vídeo lá no seu celular, assim que ele é postado. É mais fácil, né, do que as notificações, porque a vantagem, entre aspas, é essa. Se você apenas é inscrito no canal, você vai receber notificação de todo o conteúdo que vai para o YouTube. Então tem os programas, né, tem os outros trabalhos da comunidade. Agora aqui no grupo Corações Ardentes são esses projetos específicos de reflexão e oração. Então no link, na descrição desse vídeo tem o link de acesso. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, mas a novena acaba hoje. O grupo não vai deixar de existir? Não, porque nós temos aí a proposta para já na semana que vem, nas terças e sextas, manter aquela nossa programação, né, habitual. E na semana seguinte já é a semana de Corpus Christi, 8 de junho esse ano, então nós vamos fazer também um tríduo eucarístico. Então na segunda, na terça e na quarta, um tríduo para preparar o nosso coração para a celebração de Corpus Christi, né? O corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Então o grupo não vai acabar, porque acabou a novena de Pentecostes. A gente tem outros momentos fortes aí ao longo do ano e a gente vai usar o grupo aqui como esse meio de comunicação mais próximo com você que está comprometido com a sua vida espiritual, né? Com a sua vida de oração. Então fica no grupo que tem coisa vindo por aí. Então, para poder ficar com a gente, né, com 2 vídeos sobre uma introdução, né, ao Corpus Christi e depois, né, ao tríduo de Corpus Christi, aí você tem que estar no grupo, tá bom? Sinto muito você que rezou com a gente pelo YouTube. Agora, para continuar essa caminhada, né, Padre, espiritual aí, você precisa vir para cá, para o grupo, porque esses vídeos, pelo menos esses, a gente não vai colocar publicamente, tá bom? É só lá para o grupo Corações Ardentes. Mas por que isso? Por que não para todo mundo? Porque a gente quer estar mais perto, quer estar mais próximo, porque nós queremos fazer com que cada vez mais nós nos comprometamos com uma rotina de oração, com uma evangelização. Não só aquela coisa meio que solta, mas não. Eu tô num grupo para quê? Eu tô num grupo para rezar, eu tô no grupo para aprender, eu tô no grupo para crescer, para amadurecer. É para isso que eu tô aqui nesse grupo. Então, por isso que em alguns momentos o material de evangelização, a proposta é para o grupo e algumas, então, é aberta como foi para a novena de Pentecostes. Então, se você, né, foi bom para você rezar com a gente a novena, você gostou aí, né, do nosso jeito de rezar e como conduzir as coisas, na descrição desse vídeo tá lá o link para entrar no grupo. Você entra, seja muito bem-vindo
E aí você vai viver conosco, então, na próxima terça e sexta. 2 vídeos de introdução, né, para celebrarmos Corpus Christi, e depois na outra semana, segunda, terça e quarta, 3 dias, um tríduo de Corpus Christi. É isso, Padre? Isso mesmo, exatamente. E tem coisa ainda para frente, mas... a gente vai conversando. Exato. O que a gente já sabe, a gente já programou. O que o Espírito Santo vai inspirar e a gente vai... Exato. A gente está com o coração aberto para acolher as inspirações. Isso, o discernimento. Exato. E eu ia dizer isso, por mais que a gente vai pedindo a cada mistério um dom específico, mas todos eles têm muito a ver com discernimento espiritual. O primeiro mistério, sabedoria. Desprendei-nos das coisas da terra. Quer dizer, o critério não pode ser as coisas desse mundo. O critério é a vontade de Deus. Depois, o segundo mistério, entendimento. Iluminai a nossa mente com a luz da verdade. Então, para eu saber decidir bem, tem que ser a luz de Deus a iluminar a minha vida. O terceiro é o conselho, né? Já está muito claro. A fortaleza. Depois, o quinto, o dom da ciência. Espírito Santo, sede o mestre das nossas almas. Ajudai-nos a praticar aquilo que é vontade de Deus. Sexto mistério, piedade. Vinde morar em nossos corações. Tomai conta deles. Olha como que tem a ver com discernimento. E o último, santo temor de Deus. Reinai em nossa vontade. Né? Que Ele seja o rei de minha vontade. Fazei que estejamos sempre dispostos a antes sofrer e morrer que vos ofender. Então, todos eles têm a ver com discernimento espiritual, né? Por mais que cada um peça um dom específico. Quando é que a gente ia pensar, né? Pois é, que ia fechar assim, então. Ia fechar assim, né? Muito bom. Olha, então continua com a gente, tá bom? Vem você que acompanhou pelo YouTube, vem fazer parte do grupo Corações Ardentes, porque nós vamos ter então, né, esses 2 vídeos de introdução e o tríduo nos preparando para viver de forma profundíssima o Corpus Christi, tá certo? Nós vamos pedindo aí a benção de Deus, mas a gente espera você no vídeo da vigília, celebrar, né, certamente com toda a profundidade, porque toda essa novena foi para nos preparar, Sim. né? Aquilo tudo que a gente foi vivendo vai se planificar nesse final de semana com a solenidade de Pentecostes. E aí a vigília aqui no nosso grupo, mas não deixe de participar da Eucaristia na sua comunidade, na sua paróquia. Isso mesmo. Né? Preparado conosco aqui, caminhando juntos para isso, para celebrar o grande dom do Espírito Santo para toda a igreja em Pentecostes. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Desça sobre vós por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e permaneça para sempre a bênção de Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Até a vigília e até os próximos vídeos. Até.